A gente agora vai conferir uma matéria muito importante que fala sobre dor na coluna. A turma está toda com a cabeça para baixo, né? Será que isso não é muito prejudicial? Vamos conferir aqui. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz revelou que as dores na coluna e problemas posturais aumentaram em 90% durante a pandemia. Esses números estão associados às atividades em home office, somadas às tarefas domésticas e à ausência de atividade física. Nesse contexto da pandemia, na verdade, a gente observa que todas as faixas etárias foram atingidas. Então, tem alguns fatores, tá? Tem a questão postural, tem a questão da diminuição do nível de atividade física, tem a questão tensional, aí crianças e adolescentes menos, mas acabam sendo afetados. Então são esses três principais fatores. E o adulto jovem, que a gente observa que é uma faixa etária que não é tão comum a gente ter aí uma incidência relativamente grande de dor nas costas, a gente observa que nesse período o pessoal está sofrendo um pouco mais. Além da falta de movimentação devido à pandemia, as pessoas estão ficando cada vez mais sem postura, principalmente na hora de mexer no celular. Estamos na chamada geração da cabeça baixa. As pessoas andando na rua com o celular, não conseguem visualizar nada ao redor, simplesmente inclinam a cabeça para frente e ficam focadas no celular, entendeu? Então, essa posição, e é uma posição semelhante quando a gente está assistindo TV no sofá, uma postura muito inadequada, a gente sobrecarrega mecanicamente alguns pontos na coluna que propiciam uma degeneração maior. E aí, isso mesmo em pessoas mais jovens. O médico explica que, devido a esses hábitos, as pessoas mais jovens acabam tendo que fazer tratamentos. As pessoas com menos de 30 ou 35 anos, elas acabam precisando mais de tratamento, mas não necessariamente um tratamento cirúrgico, tá? Um tratamento clínico, conservador, mudança de estilo de vida, atividade física, algum programa de reabilitação, na maioria dos casos, é efetivo. O que acontece é que às vezes existe um componente genético, pensando nas doenças mais degenerativas, desgastes e artroses de uma forma geral, que a gente observa que está acontecendo no indivíduo mais jovem. Então, aí talvez em pouco tempo, a curto ou a médio prazo, a gente observe aí realmente numa necessidade de realização de intervenções de uma forma geral para esse público mais jovem. Thaís Ribeiro teve que passar por uma cirurgia na coluna. Ela conta como foi. Então, as primeiras dores eu comecei a sentir em setembro de 2015, né? Na época eu tinha 30 anos, né? E aí eu de um dia para o outro acordei, levantar da cama e não conseguia mais pisar no chão. Antes disso, né, eu já estava sentindo, a coluna já estava mostrando alguns sinais de que tinha alguma coisa errada, né? A cadeira do trabalho eu mudei várias coisas para também tentar não ter tanto impacto. E aí, um belo dia acordei, não conseguia mais andar, senti muita dor, e aí eu entrei numa crise de coluna. E aí essa crise foi emendando uma atrás da outra, e aí eu fiquei 1 ano e meio fazendo um tratamento conservador. Infelizmente eu tive que fazer a cirurgia, mas deu tudo certo, eu fiquei 100%, fiz uma artrodese, né, que é a retirada do disco, e aí eles colocam 2 parafusos, e aí hoje a minha coluna é presa, já calcificou esse parafuso, então eu não tive mais nenhum tipo de problema depois dessa cirurgia. O doutor dá as dicas para evitar o desgaste na coluna e as tensões nos ombros. São coisas simples, são coisas que às vezes a gente, a cada 1 hora, levantar, trocar de posição, andar um pouquinho, tomar um café, uma água, ir ao banheiro ou simplesmente levantar e alongar o corpo já é suficiente para a gente quebrar esse ciclo maléfico para a nossa coluna ou para a nossa estrutura
vamos dizer, esquelética de uma forma geral, né? O ideal é que a gente identifique a causa. Geralmente está associado, muitas vezes, à posição que a pessoa trabalha, ou o computador, ou realmente trabalhos manuais, em que a gente não tem apoio, muitas vezes, do cotovelo. Então, se a gente conseguir uma cadeira adequada, com apoio dos cotovelos, a gente conseguir, enquanto trabalha, descansar essa musculatura, isso já previne muito essas crises recorrentes de dor, tá? Agora, uma vez instalada a dor, aí a gente precisa usar alguns métodos para poder relaxar essa musculatura, porque isso nada mais é do que uma contratura involuntária da musculatura. E aí a gente pode utilizar massagem, pode utilizar alongamento, pode utilizar compressa quente, porque relaxa a musculatura, até melhora a circulação desse músculo para poder tirar desse estado de contratura involuntária, tá? E aí algumas medicações também podem auxiliar nisso também. Procurar um médico muitas vezes é importante para poder realmente ajustar essa medicação, o melhor remédio para cada caso. Depois da cirurgia, Thaís adotou novos hábitos. Hoje eu tenho muito cuidado com isso, né? Postura, cadeira, não só da questão da coluna, mas em todo o corpo. Tento respeitar todos os limites, né? E todas as sugestões médicas de pausa, enfim. Muito legal e muito importante, né? Eu não sei como é que você está sentado aí, mas às vezes você está daquele jeito, né? Sentado com a lombar, ou de repente está vendo televisão, mas cabeça baixa, vendo o celular. Não sei se você já fez aquele exercício físico que eu sempre oriento, que a gente não foi feito para ficar parado. E hoje a gente vive uma vida muito sedentária, né? Antigamente as pessoas não faziam a ginástica, o exercício físico declaradamente, porque elas viviam em exercício, em atividade. Hoje não, hoje a gente está aí de transporte o tempo todo, carro, ônibus, trem, enfim, mas a gente fica mais parado. E o alongamento, gente, que foi falado, tão importante. Eu sei que tem muita gente com dor na cervical, porque aqui a gente fica tenso, a gente está nesse momento tenso. E esse alongamento dá para você fazer fácil, rapidinho, né? Então, ó, você pode puxar o seu pescoço para um lado, relaxa o ombro, isso é importante. Conta lá seus 20 segundinhos. Pega essa mão aqui para frente. Puxa ela para frente, só que meio que para lateral, tá vendo? Que tá aqui, ó, na diagonal. E repete do outro lado. Puxa e depois puxa assim, na diagonal, tá? E aí quando você for fazer aquele que a gente faz rodando para dar uma relaxada, não vai para trás não. Vai assim, assim. Não precisa puxar lá para trás para você não tensionar mais ainda a sua cervical. E é importante a gente fazer isso, a gente não pode esquecer, nosso corpo precisa desse estique e puxa, tá? E é tão gostoso, relaxa tanto.